Olá, hoje estamos aqui para mais um podcast da Portugal House, a Property Investment, a sua boutique de investimentos aqui em Portugal. Vamos falar sobre o mercado imobiliário, as tendências, a queda de juros e, acima de tudo, sobre a cena da sustentabilidade e da tecnologia dentro das construções. Isso é imensamente importante e, às vezes, isso passa ao largo do nosso dia a dia. Eu tenho comigo aqui dois colaboradores da Portugal House, a Sofia Martins e o João Henriques, que têm uma experiência de mercado muito grande, ou seja, conversam com as pessoas, com os clientes do mundo inteiro que a Portugal House atende, vão estar então enriquecendo a nossa conversa, tentando trazer para você uma informação consistente e que lhe ajude a fazer uma escolha positiva, a melhor escolha que possa, seja no arrendamento, seja na venda, seja no investimento que você queira fazer aqui em Portugal. Bom, eu acho que vai começar o nosso podcast de hoje dando também seguimento, e você que não acompanhou o antigo podcast, o último podcast da Portugal House, acho que eu sugiro que você acesse as nossas redes sociais e também o canal do YouTube para poder acompanhar o nosso pensamento sobre a evolução do mercado. O mercado é muito dinâmico, o mercado imobiliário é muito dinâmico e nós vivemos hoje um momento, eu diria, preocupante na geopolítica mundial. Isso impacta a inflação e impacta juros. A grande questão da baixa do mercado imobiliário aqui em Portugal e na União Europeia como um todo foi o aumento muito grande e consistente da taxa de juros. Isso, o que acontece? Impacta o crédito imobiliário. A grande parte, mais de 70%, 80% dos habitantes da União Europeia, notadamente aqui em Portugal, eu diria que mais de 70% tem crédito imobiliário e, portanto, quando o juro aumenta da forma que aumentou, isso gera um impacto muito grande porque as pessoas, o salário aqui em Portugal é um dos mais baixos da União Europeia, portanto impacta muito a possibilidade de fazer uma compra. A notícia desses últimos dias, que é positiva, que já era esperada, abaixo de 0,25% percentual da taxa da Euribor, baixou de 4 para 3,75%, que ainda é um número alto na história, na linha histórica do juro aqui do Euribor, mas isso dá um alento, dá uma perspectiva emocional para as pessoas pensarem, olha, se tudo continuar melhorando em termos geopolíticos, em termos econômicos, nós podemos baixar a taxa de juros, faz com que as pessoas possam prever um investimento no imóvel. Por quê? Porque normalmente são 10, 15, 20, 30 anos de crédito imobiliário e a pessoa tem que pensar no futuro, se hoje está numa condição boa, se daqui a alguns anos vai estar numa posição boa também. Portanto, eu acho que é um alento essa baixa, mesmo que seja um número pequeno, mas já indica também para os bancos que o crédito imobiliário está tendo uma pequena baixa. Outro dia eu falava com os bancos, já tem bancos oferecendo a 2,7, quem sabe chega a 2,5 ao ano, que já é um número considerável referente desde o início da guerra da Ucrânia, com a invasão russa, mais de 2 anos, que o juro tem aumentado. Eu queria ouvir vocês, João, e o João que tem trabalhado muito também com a cena do arrendamento, que é um viés que as pessoas não estão conseguindo comprar e estão indo para o arrendamento, mas todo mundo quer comprar, porque o arrendamento em Portugal está caro, e, portanto, esse alento da baixa da taxa de juros pode ser algum indicativo para a melhora no mercado de compra e venda aqui em Portugal, João. Sim, sem dúvida, eu acho que, ou seja, é uma mais-valia, com certeza, esta notícia, né, do juros a baixar. Isto dá mais um incentivo às pessoas que queiram, de facto, inicialmente, numa primeira fase, fazer arrendamento e quem sabe depois, posteriormente a isso, optar pela compra efetiva. Vamos ver, realmente estamos aqui numa fase de transição, esperemos que seja para melhorar essa condição e esse alavancar dessa opção do cliente poder optar pela compra efetiva. Vamos ver. Sofia, nós temos feito algumas angariações conjuntamente e a Sofia tem às vezes pontuado sobre a sua percepção que os preços são muito altos. Essa semana tivemos a ver aqui em Cascais algumas moradias geminadas e a Sofia ficou um pouco impressionada com valores. A Sofia acha que o mercado está com preço alto e com essa baixa da taxa de juros pode dar uma atenuada, as pessoas podem estar mais incentivadas, ou os mercados de médio e alto padrão, que é o perfil da Portugal House, vão ainda estar dominados pelos estrangeiros? Claramente
vai continuar a ser dominado por estrangeiros. Este tipo de imóvel, pelo menos. Que aquilo que vimos, escandalizada será mais a palavra certa, porque realmente, acima de 1 milhão, o tipo de moradias, ok, com qualidade, sim senhor, mas no sítio onde estavam, acho que realmente, onde estavam inseridos, é demasiado. Acho que as pessoas perderam um bocadinho a noção. Não invalida o facto de ter a qualidade e tal, mas é muito. 1 milhão para um apartamento, para uma moradia desminada, um T3, acho que é um disparate. Não, o comum português não consegue lá chegar. Claramente, aquele tipo de moradias, efetivamente, não estará ao alcance de classe média, média-alta, portanto, será mesmo classe alta. Portanto, voltamos a estar no mesmo, pelo menos este tipo de valores. Portanto, estrangeiros, sim. Uma cena também que temos falado imenso com os clientes, que é exatamente para gerar uma tendência, ou seja, o nosso trabalho é de orientar o cliente, seja o cliente comprador, seja o cliente vendedor, seja o senhorio, seja o inquilino, as tendências do mercado. E eu tenho falado com vocês e com vários clientes que eu estou imensamente preocupado com a cena geopolítica, né? A cena no Oriente Médio está cada vez a escalar. A Rússia não dá sinais de recuar na Ucrânia. A União Europeia a colocar mais dinheiro na Ucrânia, que é o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos cá na União Europeia, está aí para a Ucrânia para defender a sua soberania, porque foi atacada. Estados Unidos a ter eleições esse ano, e tudo indica, pelas pesquisas atuais, que o Donald Trump deve entrar e que vai dar uma linha vermelha em toda essa desorganização geopolítica. E eu estou a falar isso porque Portugal, e eu tive há pouco tempo, temos uma ótima operação no Algarve, a quantidade impressionante de estrangeiros que seguem a ir para o Algarve, que seguem a comprar e compram de nós, muitas vezes até por telemóvel, mas também os estrangeiros que querem sair dessa confusão, seja dentro da América, seja em alguns países europeus, Bélgica, França, um pouco de problema na Alemanha, fora os países limítrofes à Rússia, que estão vir a Portugal fazer investimentos. Próprio aplicações e startups israelitas que têm imensos investimentos aqui em Lisboa, no Porto, em Cascais Mendes, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Portugal se torna atrativo dentro do caos. Eu queria saber se vocês também percebem isso, porque nós atendemos clientes do mundo inteiro. Que tipo de percepção que vocês têm antes de avançarmos para a cena da tecnologia dentro do mercado imobiliário? Bom, quanto a isso, eu posso lhe dizer que realmente está uma coisa completamente... Acho que está incontrolável. Cada vez mais temos pessoas estrangeiras, americanos, que há pouquíssimo tempo era raro, e hoje temos muita gente. Temos muito americano à procura de vir residir aqui, precisamente em Portugal. E não só. Temos também, olha, inclusive, vou dar aqui um exemplo, ainda ontem, estive ali na zona de Cascais, na Quinta da Marinha. Ucranianos. Russos. Os oligarcas. Ucranianos. E depois não ou seja, são... morar em grandes casas. Em casas... 2 milhões de euros. Grandes carros. E se calhar mais até. Fiquei impressionado, entre aspas, né? Mas realmente é uma realidade. É o paraíso. É uma realidade. Aquilo que está a acontecer hoje cada vez mais temos no centro de Lisboa pessoas de origem internacional e pessoas que de origem portuguesa estão cada vez mais a fugir, digamos, para arredores, para a periferia ou mesmo para zonas interiores do país, e é o que está mais, exatamente, que é muito mais acessível digamos, para o cidadão português, e é o que está a acontecer e é aquilo que eu realmente vejo, é uma realidade. Como adicionando, Portugal, por ter exatamente ser aquele país plantado à beira-mar, o sol e tal, de paz, não há problemas maior políticos, não há nada, portanto, tudo o que é ou Europas ou americanos ou o que seja, isto aqui é a paz, portanto, procuram cada vez mais Portugal para vir para cá. E eu acho que além de tudo isso, Sofia, o português fala inglês e fala bem. Ou às vezes fala francês, ou seja, imagina um americano que normalmente não fala outra língua, tá vendo? Vem para cá e não consegue se comunicar em português, ou seja, não vai conseguir vir. Então, eu acho que isso também é uma mais-valia. E uma outra cena que eu acho que é importante,
Nós temos algumas propriedades em Cascais, João, propriedades com valores altos, e temos percebido que o ucraniano, notadamente o russo, vinha com dinheiro em efetivo. E agora, com o aperto do Banco Central Europeu e das autoridades do CEF, das finanças em Portugal, tá tendo o próprio senhorio, seja no arrendamento de valor acima de 10 mil euros, ou seja na venda de valores altos, também não está mais tão acessível a aceitar, porque isso pode ter um branqueamento de capitais e tal. João, eu queria a sua opinião, porque realmente é um cena que nós temos falado imenso sobre isso. Sim, e sem dúvida que isso, cada vez mais, acho que o próprio governo português está em cima, está a querer controlar um pouco essa questão, porque, ou seja, porque faz um pouco o controle depois, não é? E tendo cada vez mais essa situação de controlar, ou seja, de alguma forma, não estou a dizer que para, mas fecha, limita um pouco mais essa afluência, né? E até para nós, os cidadãos portugueses, temos essa dificuldade e temos de ter esse controle. Quanto mais estas pessoas que vêm realmente destes países e que só conseguem movimentar valor através de capital, ou seja, de numerário ou à vista, né? E isso realmente gera um pouco de desconforto, não só à pessoa que vai receber ou que quer fazer o negócio, porque não sabe. É uma incógnita, não sabe onde é que aquilo vai. Da onde que vem o dinheiro, né? E nós sabemos, infelizmente, que essa cena de guerra tem muito contrabando, tem, ou seja, o dinheiro, ou seja, que é o branqueamento de capitais, sim. E hoje acho que temos que ter imenso controle. Vou dar mais outro exemplo. Nós tivemos uma situação quase não chegou a acontecer, ainda bem. Tivemos uma situação de uma pessoa que queria fazer um arrendamento, em Cascais. Em Cascais. E queria fazer nesses termos, nesses moldes. Só que, felizmente, conseguimos detectar que já era uma pessoa que já estava referenciada e até noutros locais do país e conseguimos ter essa referência e não avançarmos, porque com certeza que iria ser um risco para o proprietário do imóvel, como é óbvio. Isso é uma cena que eu sempre converso com vocês e com toda a equipa da Portugal House, a importância de fazer um bom negócio, não somente ganhar dinheiro, mas fazer um bom negócio para todas as partes, ou seja, relação ganha-ganha. Quando percebemos, nesse caso, que é um cliente que já estava mal referenciado, olha, informamos isso ao senhorio ou ao proprietário, porque realmente o Portugal é imensamente pequeno e todas essas informações negativas acabam que elas se movimentam muito rapidamente. E no nosso trabalho, nós temos que ter imensa cuidado. São raríssimos os casos que temos problema, mas somos muito efetivos e muito rigorosos no sentido de realmente de perceber se o casamento, seja da compra e venda, seja no arrendamento, que é um período longo de arrendamento, se realmente são proprietários ou são clientes que têm condição de fazer um negócio positivo. Só que dar aqui uma à parte, isto, ou seja, Portugal neste momento, isto já vem de algo que já tinha sido dito lá atrás, eu não me recordo do livro que era o nome que o livro tinha, mas isto já muito lá atrás, e a pessoa que escreveu este livro já dizia que Portugal iria ser um paraíso à beira-mar. Só que eu acredito sim, mas eu acho que é o paraíso, mas está a ser um pouco a sair desse paraíso, ou seja, já não é bem um paraíso. Acho que já perdeu um pouco o controle. Eu acho que sim. Tá, e como é que faz para retomar o controle, João? Não faz. Agora é complicado, porque... Não faz? Está tudo aberto, as fronteiras estão abertas, toda a gente entra, toda a gente faz o que quer. Eu acho que isto, ou seja, o próprio turismo em Portugal, eu acho que não é um bom turismo. Acho que é um turismo de massa? Eu acho que não é um bom turismo, acho que não tem aquela, penso eu, né, que seja aquela qualidade que supostamente deveria trazer, não me parece que seja. João, eu não concordo 100% consigo. Eu tenho acompanhado muito o Algarve e falamos muito já todo o conteúdo que geramos cá na Portugal House.
nos últimos 12, 24 meses, os valores no Algarve, seja para arrendamento, seja para compra e venda ou investimento, está praticamente igual cá, né? Nós estamos falando aqui da linha de Cascais, por exemplo, que é, quem sabe, o sítio mais alto de Portugal. E no Algarve, João, os preços estão praticamente iguais. E eu que vou, pelo menos uma vez por mês, para o Algarve, estou vendo a parte, por exemplo, de arrendamento de hotéis, ou de resorts, ou de Airbnb, os preços estão aumentando também. Então, a minha percepção é que o Algarve está, na minha opinião, está conseguir estabelecer um ritmo de turismo ou de investidor médio-alto, que é exatamente o que o João está dizendo. Estrangeiro. O português não consegue fazer férias no Algarve, não consegue, vai para a Costa Vicentina ou para o interior do Alentejo, porque é mais económico. Mas o Algarve aumentou muito de preço. Né? Pois, a Costa exatamente está toda isso. feita para estrangeiro. Eu vou ter que defender a minha parte, né? Quer dizer, eu hoje não me sinto muito confortável em relação a isso. Porque, só para percebermos aqui também um pouco, por exemplo, temos agora barcos ali, cruzeiros a parar ali na doca de Lisboa, não é? Lisboa, ok. Santa Polónia. Não sei se vocês têm ideia, mas estes barcos são uma geração de poluição completamente irreal. Sim. Okay? Ou seja, para quem está a discutir a questão do ambiental e etc., acho que não é um pouco, não é coerente. E por isso é que eu digo, quando também este turismo, a gente, ou seja, eu acho que não está a ser controlável, e porque há uma razão, é porque gera muito dinheiro. E como gera muito dinheiro, nós só conseguimos olhar para essa parte. É o ganho. Porque todo o resto, toda essa gestão, e acho que está a ser um pouco parte. É a minha percepção. Aí eu concordo. E eu passei o ano novo na Madeira. A quantidade não só de empreendimentos imobiliários, mas a própria cena do turismo, né? Navios de 5, 8, mas barcos espetaculares. Eu acho que são cenas que eu acho que é um debate que o mercado imobiliário também tem que fazer, que é todos nós queremos turismo, geração de renda, de emprego, de marca país, tudo isso é importante, exatamente o que estamos a falar, ou seja, Portugal atrai as pessoas, porque o país é tudo isso, e a marca Portugal, que antigamente não valia muito, hoje vale imenso, tá vendo? Mas eu acho que sim, eu concordo contigo, João, essa cena, por exemplo, dos barcos turísticos, deveria ter uma ação governativa mais apropriada. Eu acho que é um debate, inclusive, em termos de União Europeia, que quem sabe seja o maior mercado dessa parte de navios turísticos, cada vez maiores, cada vez mais tecnológicos, mas a própria cena da sustentabilidade e reciclagem, que é praticamente uma cidade ambulante, né? Tá vendo? Então, assim, eu acho que isso é um debate até interessantíssimo trazer esse debate. Os barcos não podem parar, eles estão atracados, mas eles não deixam de funcionar, porque tem que estar tudo em movimento lá dentro. Né? Exatamente. Então, gera o quê? É energia, pronto, é tudo o quê? Agora, podemos, com certeza que dentro disso vai trazer o quê? Vai trazer muita gente, muito com capital e quem sabe para investir em Portugal. Sim, a ideia é essa. Eu acredito que sim, também. Que sim. Agora, também digo que, ou seja, eu acho que Lisboa a nível está a perder um pouco de identidade. Estamos a perder a nossa identidade, é aquilo que eu sinto. Porque fazemos as coisas em prol de o que dá mais dinheiro. E depois ou seja, está a faltar um planejamento a médio e longo prazo, acredita nisso? Ou seja, entra o governo do PS, tem a sua visão de esquerda, entra a AD, centro-direita, ou seja, na opinião de vocês, está a faltar uma visão de longo prazo, ou seja, o Estado a desenhar estratégias, sim ao turismo, sim a todo esse movimento que torna Portugal um dos melhores destinos turísticos do mundo, mas com uma certa limitação. A própria cena do Airbnb, do alojamento local, está a ter algumas limitações, como está tendo em Nova York, Barcelona e em vários outros lugares, mas a própria cena dos navios turísticos, eu acho que é um tema imensamente importante que o João está a trazer, que ou seja, gerar um destino que tenha uma visão de sustentabilidade. Eu acho que é muito importante. Não é só isso, pois é a própria... É porque, é assim, aquilo que... está um pouco fora daquilo que a gente estamos aqui a falar, mas... ou seja, são cidadãos particularmente chineses. Nesses navios? Exatamente. Então, um agora que teve há muito pouco tempo era tudo de origem chinesa ou asiáticos. Eu não sabia disso. E
são pessoas que têm capital, né, para investir, tudo é possível. Agora, é cada vez mais acho que temos que ter um pouco mais desse cuidado e também de olhar para dentro, porque a gente estamos muito a olhar para fora, lá está, estamos muito para fora, estamos sempre a olhar muito para fora e não estamos a olhar para dentro e não estamos a ver, é o que eu sinto, não estamos a ver aqui, não temos a ter esse cuidado que as pessoas que realmente cá estão. E essa cena essa cena dos valores, né, que estava falando que a Sofia tem ficado, como é que disse? Não é impressionada, como é que disse? Escandalizada, chocada, qualquer coisa chocada assim. com os valores. E uma das grandes críticas que se fazia ao PS é a burocracia na nova Constituição. Eu acho que, historicamente, qualquer tipo de análise macroeconômica se fala o seguinte, é pouca oferta, aumenta o preço. Mais oferta, baixa o preço. Como é que vocês veem esse governo da AD? Que é um governo que não se sabe se vai durar muito, até porque não tem maioria, houve o Montenegro não quis se coligar com o Chega, ou seja, fazer um governo de direita, ninguém está falando em extremos, nem extrema esquerda, nem extrema direita, mas um governo de centro-direita, ou seja, mais voltada à economia, ao bem-estar social das pessoas, claro, com o lado social, mas a AD está a prometer desburocratizar um pouco essas licenças novas e nova Constituição. Acham que isso pode destravar um pouco essa falta de oferta, que eu acho que é o grande problema de Portugal, de novas habitações, seja habitações sociais, seja habitações de médio e alto valor, para desinflar um pouco esses valores do arrendamento e da compra e venda? Eu acho que não tem a ver com o partido A, o partido B ou o partido C. Acho que tem a ver com prioridades e aquilo que eles neste momento acham que vale a pena para eles, país, governo, injeção de dinheiro e capital. Portanto, as prioridades claramente são outras. Portanto, eventualmente poderão fazer uma outra coisa para a classe média baixa, mas não será essa a prioridade, em qualquer governo. Ou seja, é a minha opinião. Acham que essa trava que existe, todo mundo sabe que existe uma trava, ou seja, a licença de construção, ou quero fazer uma piscina, demora um ano para a Câmara de Cascais da informação. Ou seja, acham que se conseguir agilizar esse processo, melhoraria, ou acham que politicamente não é objetivo para ter um ganho pessoal mais momentâneo de manutenção de poder? Eu acho que eles não agilizam porque não querem, não é? Acho que tem a ver com uma coisa burocrática do país propriamente dito, não tem a ver com... Aquilo que eu sinto em relação a isso neste momento nós estamos numa instabilidade e estamos numa incerteza aflitiva, porque acho que a nível de governação, acho que está um pouco confuso, a meu ver. Acho que anda tudo ali um pouco sem saber muito bem o que é que há de fazer. Se vai para a esquerda, se vai para a direita, se vai para o centro. E as pessoas andam... Ou seja, são pessoas, não se pode esquecer que são pessoas que estão ali também, não é? E há ideais, há coisas que não querem muito fugir daquilo que é. E se torna, possivelmente, um risco, a meu ver. Mas, a nível da habitação, eu acho que cada vez mais a construção tem que ter um travão. Porque qualquer dia nós não temos espaços verdes, é um facto também. E isso tem que ser um pouco também, lá está, fazer essa gestão, perceber. E isso acho que não está feito, porque não está a ser feito. E cada vez mais a gente anda na rua e eu falo para mim, que ando daí, cada vez é só construção, eu só vejo construção. Outra vez. E é aflitivo. Ou seja, de novo, a opinião de vocês é que está a faltar uma visão estratégica, não do governo A ou B, centro, direita ou esquerda, mas assim, uma visão estratégica de pensar um futuro. Sim. Portugal, Lisboa, daqui 20, 30 anos, planeamento. Fazer um planeamento. Assim, não sei se eles estão a fazer, mas quer dizer, visto de fora não parece. Para aquilo que a gente estamos a ver e aquilo que a gente tem acesso, não me parece que seja assim, né? E tudo leva a crer que é tudo para um interesse próprio, não é? Cada vez vejo mais isso. Relativamente às licenças de habitação, como o Henrique falou, isso também é quer dizer, para ter uma licença de habitação, se o Henrique for uma pessoa que seja conhecida, não sei o que, se calhar é uma coisa. Se for uma pessoa que não começa agora, é outra. E acho que isso, quer dizer, tem que ter uma regra. Haverá sempre eu vi, vai continuar a haver, com certeza. Eu estou a lembrar se aquele empreendimento que tínhamos lá no Campo de Ourique, que estávamos a vender, mas não tinha licença de habitação, lembra? Ou seja, o cliente comprava
e não sabe quanto tempo depois vai poder habitar. Porque quando eu sempre digo, comprar é uma necessidade, é um sonho, é um romance, é um casamento, é dar uma prenda para o filho, ou a pessoa quer mudar porque o ninho vazio, os miúdos já saíram de casa, ou whatever. Agora a pessoa quer habitar, mas nesse caso lá, a pessoa não sabia quanto tempo ia viver. Portanto, necessariamente isso também nos dificulta fazer a venda. Certo? Não é propriamente o mais usual, mas acontece, claro que sim. E como aconteceu nesse empreendimento caso. cá na parede que falávamos, que o senhor disse assim, ó, eu demorei a colocar à venda, mas a pessoa que comprar hoje pode ir mais chave na mão. Eu acho que isso também é uma cena do próprio mercado imobiliário, ou de vender em planta, que está sendo cada vez mais comum cá em Portugal, que na América ou no Brasil é muito comum vender em planta, ou seja, daqui 2 ou 3 anos vai poder usufruir, aqui não. O empresário que tem já o chave na mão deveria ter licença de habitação, toda ela pronta para exatamente a pessoa poder, amanhã se quiser, certo? Eu acho que isso também nos dificulta um pouco a venda quando não existe essa documentação toda pronta. Porque isso, ou seja, a gente, não sei se vocês têm noção, se ficam se ter, não sei se na vida tem, que há muita construção que está ilegal. Há muita construção em Portugal, e aqui em arredores, etc., que está ilegal, não tem licença. Não tem licença. Agora, como é que eu quero fazer? Hoje em dia já não podem fazer nada. Agora, quem vai fazer outra vez já não consegue, claro. Onde eu morava, aquelas moradias todas, desculpa interromper, aquelas moradias todas daquela rua que já existe há não sei quantos anos, nada daquilo tem... Pois. Agora, queres vender, como é que fazes? Não vendem. Quem vai comprar? Ou tem que legalizar e tarará. Ou seja, é mais uma razão para a gente perceber que as coisas não estão planejadas, as coisas não estão controladas, as coisas estão fogem um pouco desse aspecto e desse controle. E depois eu cada vez digo mais que é tudo, ou seja, tudo anda à volta do dinheiro em si, só, né? É o que interessa, é o ponto fulcral, e isso tudo o resto depois não... Eu estava lembrando dessa moradia aqui na parede, que era para renovação, moradia dada, eu acho que da década de 70 ou 60. Não sei se não era 60. 60 e tal, ok. E que nós estávamos a ter uma dificuldade de venda porque 50% da moradia era ilegal, certo? Mas que tinha um projeto na Câmara, que o gajo quase que dizia, fazer uma promessa de que, não, isso agora pode ser legalizado em cima desses patamares. Mas o cliente nunca sabe. Nós nunca sabemos. Até porque estava na Câmara. Como? Até porque estava na Câmara ainda, tinha sido entregue à Câmara e... tivemos uma situação idêntica ali, naquela ali onde eu moro. Recorda-se? Recordo. Ele tinha feito uma construção, tinha feito um género, aquela parte lateral que estava a entrada. Aquela moradia amarelo ou azul? Exatamente, amarela. Ele tinha que tirar porque não estava dentro do projeto. Depois são estas coisas que o cliente, quando vai ver, tem, ou seja, as coisas são ditas, mas há sempre, a pessoa fica permitem fazer tudo, mas depois... Fica sempre atrás. Ainda no outro dia, também, isto a nível de preços, ou seja, da irrealidade que as pessoas muitas vezes entram, não têm noção. Por exemplo, eu tenho ali ao pé de mim, tenho uma outra moradia que está à venda, e quem está a promover é uma outra agência. E eu, por curiosidade, liguei para saber o preço. Ou seja, a informação que ele me deu foi que o proprietário inicialmente estava a pedir um valor completamente irreal. Fora de... Irreal. E depois com a avaliação. Depois foi feita uma avaliação através do banco. Quase metade. Uma pessoa deve ter áreas que não estavam na caderneta. Eu tive esse caso na minha casa. Tinha a parte de cima, que era o duplex, que não estava na planta. Portanto, para a venda da casa foi o andar da vivenda só. E eu conheço a moradia. E a N. Ou seja, depois é mais isto. São estes pequenos pormenores que são importantes, que é a moradia precisa de obras. Ou seja, já estamos a pedir um valor acima daquilo que realmente é da realidade. Mais. Ainda não pensamos nessas coisas, que é se comprar eu vou ter que investir mais porque preciso fazer obras na casa. Isso é uma cena importante. Eu acho que as pessoas, ou seja, eu acho que isto também tem a ver com a nossa cultura. A cultura do português é muito assim.
que é... Vamos fazer depois ver. Faz e depois logo se vê. Não olha isso, mas pá, tem que em casa então vou já meter aqui um valor super... É a minha casa, faço o meu valor, então eu é que sei. E depois deparam-se com este tipo de situações, porque depois há pessoas que percebem, que têm conhecimento das coisas e... Eu tenho imenso cuidado quando os clientes nos chamam, seja para arrendamento ou para venda, e são algo que eu tenho especializado pessoalmente a fazer uma avaliação. E eu costumo dizer, a avaliação é o que está na caderneta, é o número médio do metro quadrado, mas tem a parte intangível, que é o sítio, que é o vizinho, que é a área externa, que é o jardim, que é a piscina, whatever. Ou seja, tudo que é emoção tem que colocar no preço. Agora, casualmente estamos a angariar um apartamento em Cascais, que metade do apartamento não tá na caderneta. Aí o senhor fala assim, não, realmente não está na caderneta, mas isso aqui é fácil, isso aqui é fácil de ir na Câmara. Só, olha, com todo respeito, seu apartamento é brutal, agora sim, esse fácil pode demorar um ano. Estás a lembrar o terreno, não sei onde vai, em Colares. Ah, sim. Que estavam a vender o vendedor, neste caso o proprietário, à venda o terreno, mas sem licença de habitação. Não, isso depois trata-se na Câmara e tal, mas a pessoa vai comprar não sei quantos milhares por um terreno, na expectativa de... mas não tem autorização. Pois e tal, e faz, e não, depois faz. Eu me lembro mas primeiro vende o terreno. Sim, mas nesse caso tínhamos um cliente que era um casal jovem, 5 estrelas. Investir. Não é com o resort, numa cena eu me ecológica. lembro. O negócio foi abaixo porque ele foi tão charlatão, um senhor de 70 anos, talvez, ou mais, assim, ele na reunião com a advogada, com não sei o quê, não tem problema, depois mete-se na Câmara, eu conheço pessoa tal, não sei o quê, depois ele aprova o projeto. E a rapariga dizia-me assim, pois, mas nós não vamos estar a comprar um terreno onde vamos depositar o nosso sonho da vida, que é o investimento disto. Exatamente. Na expectativa de aprovarem o projeto, se calhar não sabemos bem, não temos garantias. Vai conseguir, não tem problema. Sim, e isso nos dificulta imenso, porque temos que ser, nessa cena, o by the book, ou seja, estamos a vender um sonho, que eu sei disso, ou seja, uma expectativa de um casal que ele fazer tipo um hotel ecológico, yoga, não me recordo, alimentação top, imagina, um casal top, só que de repente assim, já aconteceu casualmente um chefe francês, que vivia no Brasil, que é meu amigo, ali perto da Assembleia da República, o gajo sempre trabalhou, um chefe, o XPTO, comprou uma loja, um restaurante, que não tinha estação de fundo. E ninguém tinha dito para ele. Ou seja, o gajo estava com a previsão de fazer a inauguração em X tempo, foi inaugurar, a Câmara foi dar autorização, disse, dá licença, que não tem estação de fundo. Mas como assim, se as pessoas me venderam? O problema é seu. E demorou mais 6 meses para poder fazer. Ou seja, nós aqui na Portugal, nós temos imenso cuidado, porque eu costumo dizer, tem que ser uma relação ganha-ganha. Temos que ganhar o nosso dinheiro, mas temos que fazer uma coisa by the book, senão estamos a gerar uma preocupação para alguém e toda a mais-valia que geramos no nosso trabalho, por ser uma boutique, estamos a ir contra nós mesmos, a querer fazer a venda a qualquer custo. Aí também tem, João e Sofia, eu acho que, até para terminar a nossa conversa de hoje, a respeitar o mercado, obviamente que sim, temos os big players no mercado imobiliário aqui em Portugal, isso é ótimo, mas eu acho que existe também no próprio mercado pessoas que querem vender por vender, que não ter cuidado desses pormenores e depois deixam o cliente na mão, como acontece isso, né? Deve haver em todo lado. E no arrendamento é a mesma coisa. Sim, podemos ir buscar mais um exemplo que foi aquilo que aconteceu em Oeiras, precisamente. Temos uma loja para venda, um senhor de asiático queria comprar e esses senhores são daqueles que olham e gostam e compram. Agora, se há alguma questão, se há alguma dúvida, essa dúvida não é esclarecida, não é dada, eles viram as costas ao negócio. Ou seja, e foi aquilo que aconteceu, ou seja, ele foi lá, viu, perguntou se tinha, eu informei que tinha e perguntou outra questão, e dá para fazer aqui neste sítio? Eu essa informação não tinha porque o próprio proprietário também não a sabia. Mas, e ela está, nem procurou ir saber se havia essa viabilidade de o poder fazer. O que é que acontece? O cliente desistiu. Sim, ou seja... Como não houve um feedback, porque lá está, quando o cliente quer uma coisa e acha que é aquilo, sim, está desse quer comprar logo, quer saber, ou seja, tem que ter as informações todas para que não haja aqui depois outras questões que mais lá à frente possa ter que resolver e ter problemas com isso. E foi o que aconteceu, estes fulanos são mesmo assim, né? Sim, e aí a percepção que eu tenho dos asiáticos chineses são muito objetivos. Sim, e aí acontece isso que falamos, né? Ou seja, temos que gerar uma expectativa boa dos dois lados. Agora, se o proprietário
está a colocar um preço muito acima de mercado e não tem o documento correto, o que acontece? O imóvel fica 6 meses, 1 ano, 2 anos a vender. É importante nessas situações também perceber que imensas vezes o próprio proprietário não tem informação completa, ou se o cliente está buscando uma informação adicional, é obrigação do proprietário e nossa necessariamente de dar a informação correta, tá vendo? E com isso, se às vezes está faltando a informação correta, o preço está um pouco acima do mercado, o que acontece? O produto não vende, ou demora para vender. Aí alguns clientes me perguntam, por que está imenso tempo à venda? Porque alguma coisa está colocada, porque o mercado hoje está imensamente pricely, ou seja, está a definir muito preço, emoção, mais preço, e se está um pouco fora do preço, e às vezes alguma informação não é disponível, o cliente já recua porque perde um pouco a credibilidade. Portanto, o mercado imobiliário precisa também amadurecer um pouco, todas as partes, para gerar uma relação ganha-ganha de total transparência, porque estamos a falar de imenso dinheiro, às vezes é uma venda. Quantas casas compramos na nossa vida? 1 casa, 2 casas? Portanto, mesmo que seja um investidor, fazer um bom negócio, mas com tudo absolutamente claro, que é a forma que a Portugal House atua. Bom, eu quero, então, nesse momento agradecer a Sofia Martins, o João Henriques, da equipe da Portugal House, por esse papo. Espero que vocês tenham gostado. Sempre vamos trazer para vocês em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook e no próprio site da Portugal House, informações constantes. Nós somos geradores de conteúdo, de informação, exatamente para podermos fazer um negócio bem feito. Portanto, acesse nossas redes sociais e muito em breve voltamos com mais informação para você.